Conectadas e conectados, muito boa tarde. Estamos ao vivo com Conexão, 13 horas em ponto aí na sua tela. Esteja você onde estiver. E começaremos... estouraram fogos, provavelmente porque começou o programa. Estão ouvindo? Começaremos com o Sullivan França falando sobre marketing no coaching. Presta atenção, hein? O tema de hoje é marketing no coaching ou coaching no marketing. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós fomos definir esse tema, o tema para esse vídeo dessa semana, eu fiquei pensando, seria mais correto dizer que o coaching está no marketing ou o marketing está no coaching? Enfim, vou te explicar um pouquinho dessa nossa dúvida. Hoje, se você, talvez esse vídeo que você esteja assistindo agora, seja parte de alguma pesquisa que você está fazendo no Google, talvez você não conheça nada sobre coaching, talvez você esteja procurando entender um pouco do que é coaching, essa palavra que você conheceu. E por que eu estou dizendo marketing no coaching ou coaching no marketing? Talvez na tua busca você deve ter encontrado tantas coisas associadas a coaching que você deve até ter ficado na dúvida. Isso que eu quero dizer com marketing no coaching. As pessoas hoje pegam a palavra coaching, que é uma palavra que tem um apelo comercial muito forte, né? E muita gente julga ser a palavra da moda ou a palavra da vez e associam a praticamente tudo. Então hoje é comum você encontrar coaching de relacionamento, é comum você encontrar coaching para casamento, é comum você encontrar coaching financeiro, é comum você encontrar coaching para uma série de coisas. E o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que existem praticamente 3 espécies de coaching, se é assim que nós podemos dizer, ou 3 modalidades específicas de coaching. Life Coaching, o coaching de vida, o Executive Coaching e o coaching de carreira. É aquele processo de coaching focado no desenvolvimento da carreira de um indivíduo. E por que nós dizemos normalmente que existem esses 3 processos e não tantos esses outros que eu acabei de dizer para você? Se você estiver trabalhando uma meta, para juntar uma quantia, você pode chegar e dizer para o seu coach, olha, eu quero juntar 500 mil reais em um ano, em 2 anos, ou 1 milhão de reais em 3 anos, não importa a quantia. Isso não é coaching financeiro, isso é uma meta do processo de coaching de vida. Talvez você possa chegar para o seu coach e dizer para ele o seguinte, olha, eu quero trocar de carro, quero comprar um carro novo. E eu não posso dizer então que isso é coaching automobilístico. Percebe a diferença? Isso é uma meta do teu processo de coaching de vida. E você pode também dizer para o seu coach que você quer trabalhar a sua melhor maneira de se relacionar com pessoas, seja em casa ou no trabalho. Enfim, isso não é necessariamente coaching de relacionamento. Isso pode ser uma meta do coaching executivo, se você está trabalhando algo específico dentro do seu relacionamento de trabalho, do seu relacionamento profissional, ou pode ser coaching de vida, se você estiver trabalhando relacionamentos pessoais. Então fica a dica para você. Não acredite em tudo que você vê associando a palavra coaching. Investigue, questione, procure. Você tem esse direito. Nos encontramos na próxima semana. Isso mesmo, conectado e conectado. Não acredite em tudo que você escuta sobre coaching. Estava até comentando aqui com a minha convidada, depois a gente vai falar um pouquinho. Entra lá no Reclame Aqui, coloca o nome da escola e veja se aparece coisinhas reclamativas sobre a entidade, a instituição. E se você quiser um desenho de coaching, um projeto de coaching para sua necessidade, seja ela coaching executivo ou life coaching, manda um e-mail. Entra lá no site www.duma.com.br. Pessoal, quando eu me arrumo assim na cadeira é porque o negócio é meio polêmico. O que vocês sabem aí em casa sobre o tal do ebola? Que a minha convidada também fez a gentileza de me dizer como é que pronuncia. Eu falei, é ébola, ebola, ebola. E ela é ebola. O que você sabe? Então eu trouxe aqui uma especialista, a doutora Denise Ornelas, ela é médica de família e comunidade, vai contar tudo para vocês. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada. Olha que linda. Né? Boa tarde. Boa tarde, ela trouxe a filha dela, né, a Laura, 5 meses, a gente estava se acabando com ela, que é uma fofa, parabéns. Obrigada. Fala um pouquinho de você, Denise, por que você resolveu ser médica, super jovem, ainda mais de família e comunidade? Conta um pouquinho da sua história. Então, eu tenho 33 anos e sou médica já há 5 anos. Eu, desde criança, pensava em trabalhar com alguma coisa da área da ciência, gostava muito da área biológica, sempre me interessei, né? Aí eu lembro quando eu tinha uns 7 anos, assim, a professora perguntou, mas o que você quer ser quando crescer? Faça uma redação, aquela clássica, né?
E aí, a princípio, eu coloquei que eu queria ser a cientista, porque eu queria produzir as medicações que as pessoas iam tomar. Então, eu saí desse primeiro momento de encantamento ali com a ciência, e no Rio de Janeiro a gente tem a Fiocruz, né, que fica num morro, é bem alto, quando a gente passa pela Clínica Brasil, a gente vê lá o Castelinho. O Castelinho. Né, com aquela coisa de, vou fazer pesquisa lá. Fiz um 2º grau técnico em biotecnologia, né, gostava muito de ciências, virologia, biologia molecular. A gente estava no Brasil, né, ainda começando, em 1994, essa expansão. Mas no final, quando eu fui prestar vestibular, o meu pai perguntou para mim assim, mas é isso mesmo, você vai ser cientista? Assim, cientista do Brasil não é valorizado, né? Sim. E eu não, vou fazer, enfim. Mas quando fui marcar a opção no vestibular, eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre a pergunta que meu pai fez. E cuidar das pessoas me pareceu uma opção de estar mais perto das pessoas interessante. Eu pensei, não, mas deixa eu ver como é que é esse lado também, né? E aí, a faculdade de medicina, ela também pode gerar cientistas. E aí, acabei fazendo a opção pela medicina. E durante a faculdade de medicina, eu fui conhecendo o lidar com as pessoas, o conversar com as pessoas, o educar as pessoas, o falar com as pessoas. E o quanto isso também transforma as vidas. Não adianta você ter o melhor remédio, se você não sabe usar para a indicação correta, para o público-alvo correto, para as pessoas que realmente precisam dele. Você pode causar até dano com aquele remédio que a gente supervaloriza, porque outros intermediários existem. Existe a economia, existe a indústria. Sim. E aí me encantei pela medicina de família e comunidade, como essa área que dá para associar a ciência e o cuidado das pessoas. O que faz um médico de família e comunidade, assim, especificamente? O médico de família e comunidade, ele é especialista em cuidar das pessoas dentro do seu ambiente, que é a casa, que é a comunidade, que é a família, que é o asilo, se ela tiver, a instituição de longa permanência, é a creche. Ele está onde as pessoas estão, onde o seu cuidado está. Você que vai até ele? A gente pode até ele pode até a gente também, mas o consultório do médico de família, o lugar de trabalho do médico de família é perto das pessoas, não é dentro do hospital. Legal. Quando o paciente vai para o hospital, a gente também pode ir até o hospital, a gente pode dar esse suporte, pode dar essa assessoria. Então, o médico de família, ele pode fazer de tudo um pouco, aonde o paciente dele estiver, porque ele é especialista na pessoa. Eu sei tudo sobre você, então eu vou te acompanhar desde que você está nascendo até quando você está morrendo. Quando você vai estar parindo, quando você vai estar crescendo, cuidando dos seus filhos crescendo. Antigamente era comum isso, né? O médico fazer o parto, assim, de várias gerações. A ideia não é tanto ele fazer o cuidado do parto, mas ele acompanhar o processo do nascimento, né? Então, o nascimento, ele parece que é só o parto, mas ele tem o antes, o durante e o depois. Sim, sim. Então, esse chegar em casa, o processo de cuidado, ele é compartilhado com outros profissionais a vida inteira, né? A gente encaminha quando tem que encaminhar para um outro especialista, ele volta pra gente, mas eu sou especialista na pessoa, em você. Esse que é o meu papel. E aí, é interessante, me corrija se eu estiver errada, Denise, quando você vai, você não trata só a doença, você deve fazer algum trabalho de prevenção. Perfeitamente. Como é que é feito isso? Se eu acompanho você e se eu te conheço antes de ficar doente, na hora que você fica doente, eu entendo melhor por que você está ficando doente e como é que vai ser o tratamento mais adequado para você. Então, eu te conheço antes, né, de você adoecer, quando você vai procurar para fazer os exames de rotina, os check-ups. A gente desmistifica um pouco isso. Não tem uma coisa igual para todo mundo. Você não é um carro que está numa linha de montagem, que eu tenho uma checklist, que eu tenho que ver os componentes que estão funcionando. Concorda? Então, eu vou, através de algumas perguntas, conhecer você melhor, saber quais são os riscos que você corre pela sua história de vida. E aí eu vou determinar um procedimento específico ou não para você de checar se você tem algum risco de adoecimento. Então, eu faço a prevenção das doenças por orientação, né? Conversando bastante com o meu paciente, com exames quando é necessário, mas fundamentalmente conhecendo aonde você está, aonde você vive, quais são os riscos que tem em volta. Isso é o mais bacana, assim, acho. Como é que essas famílias te recebem quando você chega lá? Olha, eu agora estou trabalhando mais com o aspecto da formação de médicos de família e comunidade. No Brasil, como a área está em expansão, a gente tem tanto no público quanto no privado a busca de médicos de família. Estou trabalhando diretamente com a formação. Tem 5 anos que eu atuei aí dentro de famílias, dentro da casa das pessoas. E é uma coisa muito bacana, assim. No começo é meio assustador, eu acho, para os pacientes, porque às vezes parece até invasivo. Então você tem um processo de sedução, de conquista daquele paciente. Em alguns casos o paciente ele já tem essa expectativa, porque ele fala para mim, mas eu passo em vários médicos diferentes e ninguém me olha como um todo, né? Um cuida do meu coração, outro cuida da minha perna, outro cuida... Cada um cuida de uma parte do meu corpo, mas não cuida de mim. E aí, quando a gente traz essa proposta do cuidado do ser humano, ele muda completamente a forma de ver a medicina, né? Ele não vê mais a medicina só como passar exames e levar exames de volta para o médico. Isso eu acho que é muito bacana também
né? Eu Ir ao também acho médico muito não é bacana. só isso. Isso mesmo, eu acho muito bacana. E aí a gente acaba sendo muito bem recebido, né? Hoje o maior campo de atuação do médico de família no Brasil é o sistema público de saúde, então a gente tem o Programa Saúde da Família, né? Na verdade hoje como estratégia do Ministério de Saúde de aumento da rede de prestação de cuidados. A gente tem muitos médicos próximos das comunidades, próximos das pessoas que já fazem esse trabalho. E a receptividade é muito boa, né? Com taxas de aprovação de 70% a 80%, dependendo da região do país, do nosso trabalho. Então, é um reconhecimento que deixa a gente muito satisfeita. Parabéns. Obrigada. Vamos falar um pouquinho do ebola? O que é, afinal de contas, esse vírus ebola? Então, o vírus ebola, ele é um vírus que hoje está restrito ao continente africano. Ele surgiu, né, nesse continente em alguns surtos localizados. Desde a década de 70 se conhece o vírus, né? Ele é um vírus que pertence à família de filovírus, filo que vem do grego fio, né? Ele parece um fiozinho, né? E esse vírus, ele tá no sangue do morcego, de alguns morcegos específicos daquela região, e eventualmente, pelo contato com a carne desse morcego, com a contaminação, ele pode contaminar outros animais, pequenos roedores, né, e também contaminar o ser humano, através do contato com isso. Na África, a gente tem uma situação cultural e também socioeconômica que determina a alimentação das pessoas com o morcego, e uma das fontes de contaminação provável é quando você caça um morcego, quando você tem contato com o sangue do morcego, não só não comer o morcego, né? Faz churrasquinho de morcego lá. Tem mais fotos na internet assim, do mercado com morcego. Então é um dado que é cultural, mas é um dado também socioeconômico a partir do momento que as pessoas lá não têm outras fontes de proteína disponíveis, não tem criação de gado, não tem criação de porco, né? Então essa criação e essa fonte de proteína ela é comum, e aí você tem a contaminação do ser humano. E aí, uma vez o ser humano contaminado, durante a doença, né, os fluidos corporais, o sangue, as secreções nasais, as secreções orais e às vezes até o próprio suor, a urina, elas vão estar cheias desse vírus. E aí você passa para o outro ser humano no contato, né? Ela não passa pelo ar, isso é muito importante. Ela não passa pelo ar, ela não é uma doença respiratória. O isolamento precisa ter um líquido. Um líquido, a secreção corporal que faz, o contato com essa secreção é que vai determinar. E aí, se você tiver alguma lesão na sua pele, se você tiver uma mucosa exposta, um lugar onde, né, tem a maior facilidade de penetração, aí você é contaminado. Suor através também. de outro ser humano. Suor também? Tem alguns casos que se referem que o suor pode ser uma fonte de contaminação. Já foi isolado o vírus nessas secreções, por isso a gente diz que elas são fontes de contaminação. Não é a via mais comum. Mais comum realmente o sangue, porque o curso da doença é uma febre, a febre hemorrágica, tem uma hemorragia, e a partir desse sangue é quando, né, vai principalmente limpar o cadáver. Isso também é um dado cultural, né? Algumas religiões africanas, elas tem um processo, um ritual, assim como no Japão, assim como no judaísmo, a gente estava até comentando isso, de limpar o cadáver, lavar o cadáver e preparar ele para esse plano espiritual, para essa transmissão. Isso é um ritual, não um cerimonial. E aí, nesse momento, aquele corpo contaminado com sangue, contaminado. Falou que vai com a família, né? A família vai geralmente lavar. A família faz esse processo, algumas, né? E a família na África tem uma conotação diferente da conotação da gente aqui também, né? Não é só pai, mãe, filho, filha. É a família inteira. Família, né? A tribo, né? Daí é uma referência tribal. Então, esse preparo do corpo, muitas vezes ele é acompanhado do aumento da transmissão. Então, e como na África a gente tem outras doenças também e um índice de mortalidade muito grande por outras doenças, o ebola não é a principal causa de mortalidade. Fala essa na porcentagem África. que eu achei tão interessante quando você comentou isso. Isso, as maiores causas de mortalidade hoje na África tem as doenças relacionadas ao HIV e à síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, pneumonia também, as infecções de trato respiratório baixo são muito frequentes. E pela questão de não ter os antibióticos e não ter o suporte respiratório, acaba, né, sendo muito frequente. Diarreia também é uma causa muito frequente. Então, a malária também é uma grande causa. Então, hoje, apesar na imprensa internacional, a gente ter visto, a gente se preocupar realmente com a epidemia pela letalidade. O que significa letalidade? Quando alguém é contaminado rapidamente, isso se dissemina e rapidamente o número de pessoas mortas é muito grande, então chama a atenção, choca a gente. 0,01% hoje dos óbitos nesses países estão relacionados ao ebola. Ainda se morre muito mais, mesmo nesses surtos, né?
de malária, de doenças relacionadas ao HIV, de diarreia, de pneumonia. Então, é uma coisa que é um problema de saúde pública, mas não é na proporção que a gente imagina. Isso, é porque dá a impressão que é uma pandemia, né? Doutora Denise, me fala uma coisa, a pessoa entrou em contato com vírus lá, né, morcego, seja qual for, ou pelas secreções lá da pessoa que morreu, ou de quem está vivo até. E aí, os sintomas que começam a aparecer, como é que começa isso? Então, a doença ela tem um período de incubação que pode variar de 2 a 21 dias. Então, não é tipo, hoje eu tive contato com alguém com ebola até, né, por isso que tem a questão, inclusive, do período de quarentena. Quando você tem contato com pessoas contaminadas ou está naquela área, você tem um período até de 21 dias para observar, né, o processo de surgimento desses sintomas. É uma doença sistêmica, ou seja, ela afeta vários órgãos do corpo, ela não está localizada num só. Porque a disseminação do vírus ela é hematogênica, como a gente fala, é pelo sangue, então ela atinge vários órgãos. Então você tem febre, você pode ter uma conjuntivite, porque os pequenos vasos dos olhos já vão começar a demonstrar. Você pode ter sintomas respiratórios também, tosse, você tem um processo de dificuldade de respirar, dispneia, falta de ar, dor, né? Você pode também ter dor intensa. E aí a disseminação pelos órgãos do corpo vão fazendo esses órgãos irem parando de funcionar. Você vai ter o problema no rim, você vai ter os rins parando de funcionar também. E aí o vírus, ele faz entre as células dos vasos sanguíneos uma coisa que se chama permeabilidade, ele aumenta a permeabilidade. Então, o sangue ele começa a extravasar, o fígado também é afetado, os fatores de coagulação para tentar parar, bloquear essa hemorragia, eles são gastos muito rapidamente, o fígado ele não consegue dar conta de produzir mais fatores de coagulação, então você começa a ter as hemorragias e aí é um quadro realmente muito, muito triste, né? A pessoa, no começo, ela pode confundir com outra coisa? Sim, esse foi um dos fatores que mais atrasou a percepção do surto nesses países, né? Na Libéria, Guiné e Serra Leoa, porque o sistema de saúde ele não estava estruturado para pensar no caso, né, índice e ir atrás de fazer remontar na comunidade como é que foi essa disseminação. Porque quando a gente reconhece o vírus e a contaminação que a gente consegue deter. Nesse caso específico, a malária é você pode ter muita confusão com ela. Então, e é muito comum na África também, o sangue está contaminado pelo plasmódio. E aí você faz a lâmina, faz com sangue e vê lá que tem o plasmódio. Você fala, é malária, porque a câncer é mais comum. Nossa. Os médicos vão pensar primeiro na malária. Sim. E aí, se ele também tiver o ebola, os profissionais mesmo de saúde que tiveram contato com aqueles fluidos durante o cuidado, porque não vão ter o cuidado adequado, também se contaminam e aí você começa o surto. Sim. E aí você retardou muito o atendimento, talvez, da forma específica. E hoje quem faz realmente esse cuidado é a Organização Médicos Sem Fronteiras. Claro que os países, Estados Unidos, alguns países da Europa já mandaram outros reforços também, o CDC, o Centro de Controle de Doenças Europeu, também já vai atuar, já vai dar suporte. Mas a primeira quem chega é o Médicos Sem Fronteiras. E eles é que fazem esse cuidado adequado. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Se você quiser mandar uma mensagem aqui, uma pergunta para a doutora Denise Ornella sobre o ebola, ao vivo, @tvgz.com.br. Fica aí que ela já vai falar. No Brasil, o que acontece se chegar, hein? E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil. Olá, meu nome é Jacques Grimberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca, nessa quinta-feira, às 11 horas. Até lá!
Conectadas e conectados, estamos aqui dando risada porque Roberta passou o microfone para Lulu, que tem uma vozinha assim, voltando em 5, 4, né, Lulu? Você pensou que eu não fosse brincar com você? Estamos aqui ao vivo, ó, 13 horas e 21 minutos, com a doutora Denise Ornelas. Eu gosto porque é Denise com Z, com personalidade, né? Ela é diretora de exercício profissional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, ela é médica de família e comunidade. Ela está dando uma aula sobre ebola. Então, a pergunta antes do intervalo foi a seguinte: o que acontece se essa criatura vier parar aqui no Brasil, hein, doutora? Se a criatura com ebola vier parar no Brasil, né? Porque vir voando sozinho no ar do avião, ele não vai vir. Isso pelo ar a gente já aprendeu que não. Né? Isso, a primeira coisa é a gente saber que se uma pessoa contaminada, né, com vírus e ainda não tendo sintomas entre 2 e 21 dias, ela pode chegar no Brasil e começar a ter esses sintomas. Então, é possível e é provável que isso não aconteça necessariamente dentro do avião. Né? Hoje a maior preocupação dos países fora da África é porque a Nigéria foi atingida e a Nigéria era um país que tem uma expressão comercial no mundo bastante importante, tem muitos voos para o Brasil, né? O Brasil são acho que de 17 a 20 voos por semana. E a gente tem muitos trabalhadores brasileiros que vão para a África, né? E voltam, então pode ser que alguém volte para o Brasil contaminado e que seja brasileiro, não necessariamente que seja um africano que venha, né? As pessoas têm muito essa coisa do preconceito entre o africano, o negro que veio trabalhar no Brasil e ele já fica estigmatizado, seja de qualquer país que vem da África. Sim. Não necessariamente. É verdade, a África é muito grande, a gente tem que lembrar disso, são muitos países, não é a África inteira que está contaminada ou que está tendo surto. Então, se chegar alguém, seja ele branco, negro, seja trabalhador brasileiro, seja trabalhador africano, o cuidado tem que ser o mesmo. Em termos de isolar, não é isolar. É saber que se aquela pessoa começar a ter sintomas, ele tem que procurar atendimento médico. O Ministério da Saúde já padronizou no Brasil um fluxograma de cuidado. Hoje, qualquer caso suspeito, ele tem que ser notificado imediatamente às autoridades sanitárias do município, do estado e da federação. Nenhum laboratório hoje no Brasil está mais autorizado a fazer os testes com casos suspeitos de ebola, a não ser os que são de nível 4, que a gente fala em termos de biossegurança. Então, são laboratórios de referência específicos que existem aqui em São Paulo, no Instituto Emílio Ribas, no Rio de Janeiro, na Fiocruz, no Instituto Evandro Chagas, que também tem uma sede em Belém do Pará, né? Então, esse é caso suspeito, tem alguma possibilidade de ser, esse material tem que ser recolhido dentro dos procedimentos de segurança que o Ministério recomenda. O profissional que vai atender tem que fazer uso do equipamento de proteção individual e o hospital também tem que fazer o isolamento daquele caso, se for transferido para o hospital. Isso é uma coisa importante também, a gente na sociedade brasileira se preocupa com o atendimento que pode ser feito pelo médico no PSF, então os médicos que também estão na atenção básica, também estão nos postos de saúde, também estão nas unidades de pronto atendimento, UPAs, né, e AMAs, e eles também estão orientados e estão sendo orientados pelo Ministério da Saúde diretamente, porque a reconhecer as possibilidades, né, tanto cruzar os sintomas com a origem, esteve nos países que têm epidemia ou que estão em surto nesse momento, cruzando esses dados, ter a definição de caso suspeito e aí encaminhar esse paciente. No momento que esse paciente for encaminhado para o hospital e for recolhido, e se for confirmado nesses laboratórios de alto grau de biossegurança o diagnóstico, aí a gente passa a fazer o isolamento do caso, não é mais só na questão hospitalar, uma equipe do Ministério da Saúde e, né, desses hospitais que eu falei, eles se dirigem até provavelmente a comunidade para ver quem teve contato com as secreções, com os fluidos, e aí você faz todo um procedimento que vai ser feito pelo próprio Ministério da Saúde no Brasil. Entendi. Então, assim, o que eu posso dizer para tranquilizar os seus espectadores é que existe já a padronização pelo Ministério da Saúde feita do atendimento desses casos, existe um fluxograma. Por exemplo, se um trabalhador que numa mina, numa extração lá brasileiro, for para o interior de Minas Gerais, ele vai ter que ter o mesmo atendimento que um executivo de alto nível que foi fechar um contrato na África e foi atendido no Sírio-Libanês. Porque é o Ministério da Saúde que vai oferecer esse suporte, tratamento e o isolamento. Então é muito importante as pessoas saberem isso. A gente tem condição no Brasil de dar suporte a essas vítimas, né, fazer esse cuidado. E não há motivo para pânico, né? Não tem motivo nenhum para pânico, né? O estigma da doença ele é muito sério, a gente vê que, né, se fala muito, quem está trabalhando aí nos aeroportos, nos portos, quem está trabalhando
de lugares que vêm pessoas da África, fica bastante assustado, e aí já é o vizinho que sabe que alguém trabalha no aeroporto, então já fica preocupado, porque pode acontecer. Não tem esse motivo, assim, até chegar em você, né, lá, se você não tem contato direto com fluidos ou secreções corporais de uma pessoa contaminada, você não tem como se contaminar, não é dessa forma. Então, e no Brasil, a gente tem estrutura. Eu acho que é importante também colocar que essa é uma doença relacionada à pobreza nesses países. Sim. E não é relacionada à pobreza por conta das pessoas terem mais condições de higiene, serem porcas, né? Serem sujas, e por isso que o vírus se contamina. Nossa, que absurdo, come um morcego. Não é dessa forma. O investimento em saúde nesses países é muito baixo. Você estava falando um valor de investimento. Fala para eles, acho legal isso. Assim, nesses países, né, esses três, principalmente Libéria, Serra Leoa e Guiné, que foram onde hoje a gente está com a situação mais caótica, o investimento em saúde é entre 60 e 70 dólares por ano por indivíduo. Então é um investimento muito baixo para tantas doenças que existem para serem tratadas e cuidadas. E o ebola não é a prioridade principal, porque você tem muito mais gente morrendo das outras doenças, como eu disse. Então, para a gente comparar entre o Canadá e Inglaterra, o investimento por pessoa, por ano do sistema de saúde é de 3.500 dólares para cima. Então, olha, de uma casa de 60 para 3.500 vai muita diferença. No Brasil, a gente está ali em torno de 500, 600 dólares ano indivíduo. Então, esses países eles não têm uma estrutura para receber esses casos e encerrar a transmissão da doença tão rapidamente. Sim. Porque o maior problema que a gente tem que entender é que a letalidade é muito alta, né? Quem pega o vírus tem uma chance muito grande de morrer. Mas se a gente tem cuidado disseminado, se a gente tem condições de infraestrutura para atender essas pessoas, esse processo da morte ele pode, né, ser diferente. A gente não tem experiências de como é que o vírus se comporta fora da realidade dos países africanos. Então, se a gente tiver disseminado o cuidado em UTIs, por exemplo, como é que seria? A gente não sabe. Então, hoje, a gente acredita na infraestrutura dos países desenvolvidos e em desenvolvimento para não ter surtos e fazer esse controle. Claro que é uma situação que, morrendo algumas pessoas fora do continente africano, se isso passar a acontecer, vai assustar o mundo inteiro. A gente, né, tem os filmes, né? A gente tava falando já tem um imaginário da população muito grande sobre isso. Mas esse comportamento, a gente acredita que dentro de uma realidade, um sistema de saúde que investe mais na saúde, que tem condições de barrar o surto, a gente teria maior controle. Porque se você isola o caso, você detém o surto. Eu acho que isso é muito importante. O reconhecimento precoce do caso, o isolamento, o achar o caso índice, que é o primeiro caso que dá origem àquilo, fazer esse mapa, né, aquela coisa bem de epidemiologista, de filme mesmo. Você vai lá e você bota no mapa o alfinetezinho do caso inicial, quem teve contato, e vai atrás de todo mundo e faz o isolamento. Esse é a melhor forma de controlar a doença hoje. É como o CDC, né, até coloca no site, se vocês quiserem ter acesso, está lá disponível para a população, tem várias, né, perguntas e respostas que a gente fala. Essas perguntas e respostas, elas sempre indicam isso. O caso indicado, reconhecido precocemente, sendo monitorizado, é a melhor forma. Você pode até falar o site pra gente. É o site do CDC, acho que Gov. CDC, Gov? Porque é dos Estados Unidos, eu não tá. Né, é melhor a gente checar, mas o site, se colocar Center of Disease Control, né, no Google, ele vai mandar você para lá. Se colocar ebola, CDC também vai achar. Então tem várias informações. E se vocês quiserem entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a gente tem a fanpage no Facebook que vocês podem acessar. Vocês podem mandar mensagens também pelo e-mail sbfmc@sbfmc.org.br. A gente também pode dar uma ajuda aí para quem tiver dúvida. Doutora Denise, eu sei que você vai voltar aqui outras vezes, você ama a sua profissão. Adoro. E você fala muito bem sobre a ebola. Obrigada. E a gente falou de outros vírus aqui também. Fala uma coisa, se você fosse arrumar a saúde pública hoje em dia, no Brasil, o que você faria? Eu ia aumentar o número de médicos de família e comunidade no Brasil. O que mais? Fala um pouquinho da estrutura. O que você acha que está faltando aqui? Então... Eu acho muito fácil, as pessoas ficam criticando, as pessoas ficam metendo pau, mas eu acho legal, essas ideias aqui acabam... Né? As eleições estão aí. No Brasil hoje a gente tem uma questão do financiamento que precisa ser ampliado, isso aí com certeza, né? Acho que os gastos, como eu falei, não dá pra gente comparar o Canadá, a Inglaterra com o gasto que a gente tem hoje no Brasil. Então a gente precisa ser criativo, achar outras fontes de renda, pensar em investimento é fundamental. Mas eu acho que a nossa sociedade ela aposta muito no potencial
que o médico de família e comunidade, que um médico bem informado como generalista, que consegue resolver 80% dos problemas da população, dos problemas de saúde precocemente perto das pessoas, ele pode, né, disparar no sistema de saúde. Assim, o médico de família ser a base do sistema de saúde, junto com uma atenção primária à saúde bem qualificada, é a nossa aposta. O governo federal tem aumentado os investimentos, vários municípios como o Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, tem apostado na expansão da atenção básica. São Bernardo do Campo, que é o município que eu trabalho, tem apostado na expansão da atenção básica como uma estratégia. Eu sou coordenadora de uma residência de medicina de família em São Bernardo do Campo, inclusive. A gente também faz essa aposta de formar profissionais para essa rede de atenção primária, como eu estou te dizendo, porque saúde, ela não é só a questão da doença, mas hoje no Brasil a gente ainda tem muito a necessidade de cuidar da doença. Sim. Então não adianta só falar de prevenção e promoção de saúde. Eu preciso de um profissional Tratar, capacitado né? a reconhecer quem já está doente para poder ajudar essas pessoas também. E aí a gente trabalha com todos esses campos, prevenção, promoção e também com a questão do reconhecimento das doenças. Os outros profissionais são fundamentais nesse processo junto com o médico, então a gente precisa também formar bons enfermeiros, precisa formar bons nutricionistas, bons fisioterapeutas, bons farmacêuticos, né? Que estejam atentos a essa realidade. Se a gente tiver um sistema de saúde como é no Canadá, como é na Inglaterra, bem estruturado, perto das pessoas, a gente acredita que isso dá um salto de qualidade muito grande. E aí a gente precisa menos do pronto-socorro, a gente precisa menos do hospital, a gente precisa menos da atenção terciária e quaternária. Verdade. E aí os investimentos, eles também vão para o lugar correto. Então, a rede precisa ser organizada em torno de atender as pessoas do jeito que elas precisam ser atendidas e não do jeito que a gente acredita muitas vezes, que é muito remédio, muito exame, muito procedimento, muito cuidado, quando a gente pensa em saúde como intermediada por tecnologia só. A principal tecnologia que a gente tem é o falar, é o cuidar de você com o que você precisa. E aí a gente tem que fazer um uso racional desses outros instrumentos, né? Ela fala lindamente, é uma pessoa assim maravilhosa. Obrigada. Fala lindamente, eu nem sei mais para que câmera eu olho. Doutora Denise, deixa uma mensagem para as conectadas e os conectados. Você vai voltar aqui outras vezes, já está contratada. Obrigada. Deixa uma mensagem aí saudável para a galera. Olha, eu acho que o principal que você pode fazer por você, se você quer ser uma pessoa que se cuida, que se ama, que tem saúde, é pensar em mudar a sua vida de acordo com o que você quer, né? Então, assim, a gente é muito monorromático, às vezes tem que fazer exercício, tem que comer bem, tem que ser feliz, né? Esse é o nosso objetivo como médico de família, você tem que ser feliz. Claro que cada opção que a gente faz na vida, cada escolha que a gente faz na vida gera uma possibilidade de adoecimento, mas isso é uma loteria. Sim. Né? Então, assim, não adianta eu chegar aqui pra você e falar assim, a vida saudável tem que ser acordar cedo, ir correndo Ibirapuera, parar de fumar, parar de beber, o que você quer, qual é a meta que você tem na sua vida? E aí a gente, né, pode te ajudar, procure o seu médico de família, ele pode te ajudar a sintonizar o seu desejo com a sua expectativa, né, de ser saudável também. E claro, hábitos saudáveis são bons para todos, né? Com qualquer idade, mas a receita é ser feliz. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Conectadas e conectados, ó, estão vendo? Cuida da sua saúde, o importante é ser feliz, a sua meta. Agora a Laura, filhinha da doutora Denise, vai mamar porque ela tá reclamando, que a mãe dela tá aqui comigo. Convite, né? Daqui a pouco ela vai, né? Daqui a pouco ela vai reclamar comigo. Na semana que vem, ó, programa de aniversário de 2 anos ao vivo do Conexão. Estão vendo? Beijão, Conexão. Obrigada.